confronto intensifica. O capítulo já começa com Yuan mandando aquele ataque surpresa direto na cara do Muyon. Só que, bem na hora H, o Muyon consegue bloquear o golpe. Mesmo assim, ele fica completamente em choque. O impacto foi tão forte que ele acaba sendo jogado para trás com tudo. Nessa hora, o Muyon para um segundo para raciocinar e pensa que usou a sua técnica de 7 estrelas para bloquear e, mesmo assim, foi empurrado daquele jeito. Ele percebe que esse moleque é muito mais forte do que ele imaginava, e totalmente inconformado, ele pergunta como é que o Yuan consegue usar essas habilidades assim do nada. O Yuan olha para ele e diz que é isso aí, que sabe bem que o Muyon está em choque agora, mas avisa para ele se preparar, porque o desespero tá só começando. No segundo seguinte, os aliados do Muyon chegam correndo no local. Só que a cena que eles encontram é o Yuan amassando o Muyon no combate. Mas aí o jogo vira e quem fica em choque é o Yuan, porque o Muyon consegue esquivar do golpe e, aproveitando a brecha, manda um contra-ataque pesado bem no estômago do Yuan. O soco entra limpo e o Yuan sente a pancada. O peso do passado, só que o Muyon não para por aí. Logo em seguida, ele usa sua técnica de furtividade para continuar a sequência de ataques. O Yuan se esquiva como pode e tenta encaixar outro contra-ataque rápido, que até joga o Muyon um pouco para trás. O Yuan começa a analisar a situação em pensamento, notando que se for olhar pelo nível de energia interna, ele acha que não consegue nem chegar perto do cara. Ele reconhece que, comparado aos outros estudantes, o Muyon é forte demais, e agora que ele tá com a pílula demoníaca, ficou ainda mais sinistro. Mesmo assim, ele decide que precisa aguentar firme, atacar e não deixar o oponente contra-atacar de jeito nenhum. Mas, do nada, o Muyon desaparece e surge bem do lado do Yuan. O Yuan toma um susto e se pergunta se ele usou o Passo das Sombras, intrigado sobre como ele conseguiu dominar essa técnica. Antes que o Yuan pudesse entender, o Muyon acerta ele. Mas o Yuan, num reflexo absurdo, desvia e solta um chute com tudo que o Muyon nunca teria como prever. O impacto joga o Yuan longe, direto no chão. O Muyon olha para ele e comenta que ele pode até ter decorado as formas de combate perfeitamente, mas não faz a menor ideia de como reagir a um contra-ataque real. O Yuan fica ali caído, tentando se recuperar do tombo e pensa que foi uma droga, porque achou que o cara ia mandar um soco e nunca imaginou que viria um chute. O Muyon continua provocando, dizendo que admite que foi surpreendido por aquela técnica, mas que o Yuan não vai durar muito tempo ali e que tem certeza de que ele já tá no seu limite. O Yuan concorda mentalmente, pensando que não adianta negar porque o Muyon percebeu. Ele reflete que até agora só treinou as formas teóricas de combate e não tem experiência de luta de verdade. Mas logo ele recupera a postura e diz para o Muyon que entende, que pode até não ter a malícia da luta, mas questiona se isso faz tanta diferença agora. Ele avisa que depois pergunta como ele aprendeu essas técnicas, mas que primeiro vai acabar com a raça dele. O Muyon vem com tudo para cima do Yuan usando outra técnica apelona. O Yuan entra em pânico, sem saber o que fazer. É aí que a nanomachine é ativada, avisando que uma ameaça externa foi detectada e alterando a visão do usuário para o modo de resposta defensiva, ativando o modo de defesa através do tutorial de batalha. O Muyon chega para golpear, mas o Yuan se esquiva perfeitamente, encontra uma brecha entre as mãos do rival e manda um jab direto no queixo dele, quase quebrando a mandíbula do cara. O Muyon fica completamente atordoado e salta para trás para ganhar distância, se perguntando assustado que porra de técnica foi aquela. O Yuan então questiona a nanomachine sobre o que ela fez, e ela prontamente responde que ativou temporariamente o modo de tutorial de autodefesa, explicando que este é o modo de boxe. O Yuan estranha e repete: tutorial, e a máquina detalha que, basicamente, é um guia de instruções que analisa os movimentos do oponente para ativar o modo de autodefesa em 0,01 segundos. Ainda meio confuso, o Yuan comenta que não entendeu metade do que ela falou, mas aceita que o nome é boxe. Logo em seguida, ele pergunta se no lugar disso eles não podem usar a técnica da borboleta. A nanomachine faz uma breve análise e confirma que isso é possível. Satisfeito, o Yuan manda ela ir fundo. O Muyon, já furioso, avança de novo, esbravejando e perguntando se o desgraçado tem mais técnicas escondidas, desafiando o Yuan a vir com tudo porque ele vai acabar com ele, só que, dessa vez, o Yuan consegue prever perfeitamente onde cada golpe do Muyon vai tentar acertar. Ele se esquiva de tudo com uma facilidade impressionante, deixando o Muyon indignado, sem entender como ele tá desviando de todos os seus socos. No milésimo seguinte, o Yuan conecta um soco brutal que joga o Muyon longe. Com o impacto, vários gatilhos mentais e memórias do passado invadem a mente do Muyon, deixando ele paralisado. Nas memórias, a mãe dele aparecia gritando com ele de forma totalmente abusiva, dizendo que ele tinha que se esforçar porque só assim o pai olharia para ele. Ela exigia que ele fosse o melhor e chegasse ao topo, xingando o garoto de lixo inútil e dizendo que a culpa de tudo era dele enquanto puxava o cabelo dele e o humilhava no chão. O Muyon volta a si assustado, se perguntando por que essas memórias tinham que vir logo agora. Ele entra em negação,
pensando que não pode perder de jeito nenhum para o amigo daquele maldito. Ele tenta um último ataque desesperado, mas o Yuan desvia como se não fosse nada, segura o rosto do Muyong e enterra a cabeça dele com tudo no chão. O Muyong apaga ali mesmo, o Yuan se afasta, respirando fundo. Pós-batalha e o treinamento virtual depois de um tempo, o Muyong acorda, completamente humilhado e sem chão, resmungando que nunca ia aceitar ter perdido daquele jeito. O Yuan olha para ele de cima e diz que ele buscou isso sozinho, e que agora tem que aguentar as consequências. Os aliados do Muyong, que assistiram a tudo de longe, ficam morrendo de medo do Yuan. Eles cochicham entre si que o cara derrotou o Muyong e que eles não têm a menor chance se lutarem juntos, lembrando assustados que semanas atrás ele nem energia interna tinha. O Yuan percebe o movimento e pergunta se eles vão querer lutar também. Eles entram em pânico e dizem que não, de jeito nenhum, correndo logo para socorrer o Muyong. Caído, o Muyong olha para o Yuan e pergunta por que ele não o matou de uma vez. O Yuan responde secamente que eles estão juntos no segundo exame e avisa que se não fosse por isso, a cabeça dele já era. O Muyong se morde de raiva e pergunta se ele tá inventando desculpas, mas o Yuan corta ele na hora, dizendo que se ele continuar falando merda vai levar mais, e manda ele sair da sua frente. O Yuan vai embora dali. Ele reconhece que a luta foi perigosa e que sem a Nanomachine ele teria perdido. Ele percebe que precisa de mais experiência real de combate se quiser alcançar os guerreiros do topo. Então ele chama a Nanomachine, que prontamente responde: sim, mestre. O Yuan pede para ver o registro, perguntando quanto das capacidades dela ele já usou até agora. A máquina faz os cálculos e revela que ele usou apenas 3%. O Yuan toma um susto e repete: só 3%? A Nanomachine confirma e acrescenta que, de acordo com os dados, o usuário anterior usou apenas 30% da capacidade total do sistema. O Yuan reflete sobre isso, percebendo que se liberar todo o potencial pode ficar infinitamente mais forte. Ele então pede para a Nanomachine explicar isso melhor. Ela se coloca à disposição e pergunta se pode transferir o manual do usuário da Nanomachine Gen 7 e alguns termos técnicos direto para o cérebro dele para facilitar o entendimento. O Yuan concorda e manda ela mandar bala. A Nanomachine faz o download dos dados e, no instante seguinte, o Yuan sente aquele estalo na mente, mas sem a dor de cabeça de antes. Várias janelas virtuais se abrem ao redor dele. Impressionado, o Yuan pergunta se pode usar tudo aquilo e questiona o que significa simulação de batalha repetida com configuração de realidade aumentada. A Nanomachine explica que com essa função ele pode acumular experiência de combate real enfrentando um avatar virtual de qualquer oponente que já tenha analisado. O Yuan se empolga e pergunta se isso significa que ele pode lutar contra o Muyong de novo. A máquina confirma que eles podem recriar o avatar dele ali. O Yuan ativa a simulação e é transportado para uma arena virtual vazia. O avatar do Muyong é gerado na frente dele. A Nanomachine então pergunta em quantos por cento ele deseja configurar o ajuste de impacto. O Yuan decide que se não for com impacto real não tem graça, e manda colocar em 100%. A IA confirma e avisa que está ativando a simulação com 100% de impacto. O avatar do Muyong avança com tudo, gritando para o Yuan morrer. O Yuan sorri e nota que o holograma até fala. Ele diz para o avatar que está perfeito, porque já que não conseguiu quebrar a cara do Muyong de verdade antes, agora vai descontar toda a raiva nele. A luta começa e é extremamente real. O Yuan tenta atacar, mas o avatar desvia e acerta um golpe brutal nas costelas do Yuan, que sente uma dor absurda e cai no chão. De medo de dor, o Yuan reclama com a Nanomachine que aquilo tá doendo de verdade. A IA explica pacientemente que está apenas estimulando o sistema nervoso dele para replicar a dor real do impacto, já que ele mesmo configurou para 100%. O Yuan resmunga que ela podia ter avisado antes, mas logo se levanta, focado, e diz que tudo bem, desafiando o avatar para ir de novo porque ele vai quebrá-lo no meio. Uma proposta inesperada, a história dá um salto no tempo. Já são 22H e o Yuan está caído no chão da arena virtual, completamente exausto e machucado. Ele chama a Nanomachine com a voz fraca e pergunta quanto tempo já passou. A máquina responde que já são 22H. O Yuan suspira, surpreso por já ser tudo isso. Ele faz um balanço, notando que fez 15 batalhas e só conseguiu vencer 2, lembrando que na primeira o avatar o detonou em 5 movimentos. Mesmo assim, ele tenta se animar e diz para si mesmo que em uma semana vai dominar esse avatar e vencer todas. De volta à vida real, o Yuan vai andando até o dormitório dos estudantes. Quando ele entra no quarto, sente um clima estranho no ar. Todo mundo ali passou a respeitar e temer ele depois que ele derrotou o Muyong. Mas aí, um dos estudantes vem correndo na direção dele, todo bajulador,
dizendo que o Yuan estava procurando a cama dele e apontando o caminho de forma prestativa. O Yuan fica sem entender nada daquela mudança repentina. No canto do quarto, o Xiao Yao, um estudante número 23, estava sentado, parecendo derrotado. O Yuan se aproxima e comenta que ele mudou bastante o comportamento, perguntando se ele tá querendo alguma coisa. Xiao Yao olha para ele, assume uma postura totalmente submissa e desabafa que não tem mais nada a perder, já que o Muyongo descartou e a vida dele acabou. Ele diz que aquilo é tudo ou nada e, num apelo desesperado, pede para o Yuan deixar ele se tornar o seu servo. E é com esse pedido impactante que o capítulo de hoje termina. O capítulo já começa com Yeobong mandando a real. Eu, o aluno número 23. Yeobong, quero muito me aliar ao senhor e te servir, meu jovem lorde. Nisso, a galera em volta já começa a cochichar, sem entender nada. Caraca, você ouviu isso? O cara tá maluco onde foi parar a lealdade dele? Jurando fidelidade logo para o aluno número 7, que nem tem poder nenhum? Que brisa é essa? Xiaomeu olha para ele, meio desconfiado. Quer dizer que você quer me servir? E o Yeobong responde, totalmente focado, sim. Por favor, me perdoe por tudo o que fiz antes. Estou pronto para pedir desculpas do jeito que o senhor quiser. Meu corpo, minha alma, estou disposto a entregar tudo nas suas mãos. O Yeon fica ali pensando com os seus botões. Desde pequeno, ele nunca conseguiu confiar em ninguém de verdade. Mas agora, esse cara tá dizendo que quer ser um seguidor leal? O guardião Jan só protege o Yeon porque recebeu ordens formais, mas com o Yeobong a parada era diferente. Pensando nisso, o Yeon aceita e balança a cabeça positivamente, deixando o Yeobong mega feliz. Enquanto o Yeon estava fora, ele pergunta o que rolou por ali. É nessa hora que o Mujion aparece do nada, junto com aquele parça dele, o Jaeon. E o Jaeon já chega peitando, todo alterado. Aí, seu verme, você traiu a gente e foi logo se aliar a ele. É agudo? O Yeobong gela na hora. Putz, o Mujion e o Jaeon. Que medo, mas não posso demonstrar fraqueza agora. O Jaeon continua gritando. De onde você tirou tanta audácia para falar assim com alguém do meu grupo? E, responde, o Yeobong não arrega e rebate. E de onde você tirou audácia para falar assim comigo? Você não passa de um cachorrinho que vive seguindo o Mujion para todo lado. Abaixa a bola aí. O Jaeon pira de raiva. O que você falou, seu bosta? O Yeobong provoca ainda mais. Gaguejou? Ficou com medinho agora. É agudo o Jaeon. Completamente cego de ódio, grita, seu maldito. Você não sabe com quem tá mexendo. Eu vou te quebrar. Ele avança com tudo para atacar o Yeon, mas o nosso protagonista é liso demais. O Yeon esquiva do ataque com a maior facilidade do mundo, aproveita a brecha e acerta em cheio a nuca do cara. O golpe é tão preciso que o Jaeon desaba no chão, desmaiado na hora. O Yeon olha para o Mujion e manda o recado. Comparado aos outros avatares, você não é nada. O Yeobong, vendo aquilo, pensa aliviado. Cara, eu fiz a escolha certa. Minha decisão foi a melhor possível. O Yeon olha feio para o resto do grupo e diz, e aí, quem é o próximo? Podem vir se quiserem, nada mudou por aqui. Vocês continuam abaixo de mim. O Mujion, vendo que o clima azedou, resolve dar meia volta e ir embora. A galera em volta fica em choque. Olha só, o Mujion tá recuando. Isso nunca aconteceu antes, o que deu nele? Normalmente ele não é do tipo que parte para cima de todo mundo. Outro aluno comenta. Cara, vai ver, ele percebeu que o Xiao Yeon é quem vai liderar a próxima geração. Ele deve ter se tocado disso, o sorteio do segundo exame e o mistério do ataque. Uma semana se passa voando e chega o grande dia do segundo exame da academia. O instrutor entra na sala e avisa. Eu já ensinei tudo o que podia para vocês. Agora, a responsabilidade é totalmente de vocês. Fui claro, pelo culto demoníaco. Ele continua com as instruções. Antes de começar o segundo exame, nós faremos um sorteio aleatório. O oponente que sair para vocês no sorteio será com quem vocês vão lutar na arena. O instrutor ordena. Líderes dos grupos de 1 a 4, deem um passo à frente. Nessa hora, a galera percebe que os líderes dos grupos 2 e 3 mudaram, mas os integrantes continuam os mesmos. Já no grupo 1, o líder ainda é o Xiao Muion, do clã das sombras. Alguém comenta nos bastidores. Ué, o líder do grupo 4 não era o número 72? Ah, acho que era ele sim. Ou seja, 2 grupos mudaram de liderança. Eles fazem o sorteio e o resultado fica assim. Grupo 1 contra Grupo 3 e Grupo 2 contra Grupo 4. Logo em seguida, o instrutor chama. Agora, líderes dos grupos de 5 a 8, deem um passo à frente. Quando os líderes avançam, a galera toma um susto. Caraca, olha ali. Os líderes também mudaram, e a maior surpresa de todas é que o líder do grupo 8 não era mais o Mujion, mas sim o próprio Xiao Yeon. O Yeon pensa na hora. Eu avisei aquele tonto do Mujion. O foco muda para a noite anterior ao exame, durante o período de treinamento. O Mujion estava observando o Yeon de longe enquanto ele praticava com seu grupo.
O Mugion pensa, eles continuam treinando juntos. E bando de idiotas, se eles ficarem mostrando as estratégias uns para os outros desse jeito, a gente vai conseguir prever todos os ataques deles na hora da luta. Quer saber? Eu vou treinar as minhas técnicas sozinho. De repente, alguém chama por ele. Mugion. Ele se vira e vê uma garota se aproximando. Mas ele nem dá bola e continua andando. Só que, no segundo seguinte, ela surge bem na frente dele, bloqueando o caminho. O Mugion, já sem paciência, diz: "O que você quer?" Quando alguém te chama, o mínimo que você faz é olhar e perguntar o que a pessoa quer, sabia? Fala logo. A garota responde: "Nossa, você é sempre grosso assim? Eu vim aqui para te ajudar." O Mugion desdenha. "Ajudar? Você chamou todo o nosso clã de idiotas outro dia e agora vem dizer que quer ajudar? Ah, faça-me o favor." Né? A garota insiste. "Olha, eu realmente não curto muito o seu jeito, mas eu preciso te contar uma parada rápido." Ela estende a mão e mostra um ferimento. O Mugion se assusta. "Eita, você tá machucada?" "O que rolou?" Ela explica. "Foi ontem à noite. Eu estava treinando sozinha e, do nada, alguém me emboscou." O Mugion fica surpreso. Uma emboscada. "Logo com você quem teria coragem e seria tão bom a esse ponto?" A garota confessa. "Para ser sincera, eu não sei. O agressor estava de máscara, foi tudo muito rápido e ele me pegou totalmente desprevenida." O Mugion dá um sermão. "De máscara ou não, você baixou a guarda, né?" "Que vacilo." A garota se irrita. "Você acha que isso é piada?" "Mugion, eu nunca baixo a minha guarda." O Mugion tenta entender o ponto dela. "Tá, então você veio me alertar para eu tomar cuidado porque posso ser o próximo alvo. É isso?" Ela confirma. "Exatamente. As chances de você ser emboscado também são bem altas. Até porque nós dois vamos acabar nos enfrentando nas finais." O Mugion questiona. "Como assim? Você já sabe como vai ser o esquema?" Ela explica o óbvio. "Você não lembra? Eles já mostraram que vão dividir a galera em 4 grupos grandes e depois fazer um sorteio. Vai ser o mesmo esquema para definir quem avança. No final das contas, vão sobrar 4 times e o meu e o seu estão nessa lista." O Mugion corta o papo. "Beleza, entendi. Não precisa dar voltas. Vá direto ao ponto." A garota conclui. "O ponto é que, se um líder cair, o grupo todo desmorona. Sem líder, vocês perdem a formação e a estratégia. É por isso que vim te avisar. Amanhã é o nosso último exame, então não ouse baixar a guarda. E ó, treinar totalmente sozinho não é uma boa ideia, beleza? Como candidatos ao posto de sumo sacerdote, a gente não pode vacilar, não importa o clã." Entendido? Depois de mandar o papo reto, ela vai embora. O Mugion fica ali pensando. É foda receber conselhos de alguém que considero mais fraco que eu. Mas ela tem razão em um ponto. É melhor eu chamar o Jaion para treinar comigo. Mas o que ele não sabia é que, nas sombras, tinha alguém observando tudo com uma espada na mão. O ataque noturno e a intervenção de Yeon. A cena corta para mais tarde naquela mesma noite. O Yeon está andando sozinho e pergunta: "Nano, que horas são mais ou menos?" Então o Yeon chama a Nanomachine, que prontamente responde: "Mestre, são aproximadamente 10 horas da noite." O Yeon suspira. "Nossa, e como está a taxa de sincronização do Mugion agora?" E a Nanomachine relata: "Continua em 60%. O Yeon reclama: "Sério, 60% mesmo depois de tudo que eu fiz?" A inteligência artificial tenta tranquilizá-lo. "Mestre, com base nas 106 batalhas que o senhor travou, suas habilidades, agilidade e formas de combate melhoraram drasticamente. O senhor tem total capacidade de derrotá-lo rapidamente." O Yeon solta um sorriso de lado. Você tá tentando me consolar agora?" A Nanomachine responde de forma sistêmica, de forma alguma, mestre. "Eu apenas apresentei os dados da minha análise." O Yeon decide voltar para os alojamentos. "Bom, então vamos nessa." Mas no meio do caminho, ele sente algo estranho no ar. Ele para abruptamente. "Espera aí. Tem gente lutando por aqui." Ele sente a energia e corre direto na direção do tumulto. É ali. A noite está muito escura, dificultando a visão. O Yeon força os olhos. "Cara, não dá para enxergar direito, mas tem alguém caído no chão." Então Yeon comanda: "Nano, ativa a visão noturna." A Nanomachine obedece na hora, ativando o modo de visão noturna. Com a visão limpa, o Yeon entra em choque. "Caraca, aquela ali caída é a garota de antes. E o cara que tá atacando está de máscara. Não dá para saber quem é. A situação estava feia para o lado dela, que já estava ferida e encalada." O mascarado avança com uma espada curta para desferir o golpe final. Ela, num reflexo desesperado, consegue esquivar por um triz e salta para trás, mas o cansaço é nítido. O mascarado está pressionando demais. Ela pensa, frustrada: "Droga, como eu fui parar nessa situação?" Ao tentar recuar mais um pouco, o calcanhar dela falha e ela escorrega. Na hora ela percebe que a perna dela já não dá mais para sustentar o peso. Vendo a brecha, o mascarado corre com tudo para finalizar o serviço. O Yeon assiste a tudo escondido. "Eu não tenho a menor obrigação de ajudar essa garota, mas ela é a líder de um dos grupos. Se ela morrer agora, o exame de amanhã vai virar uma bagunça generalizada." Sem pensar duas vezes, o Yeon salta das sombras e invade a luta bem na hora H.
O mascarado, percebendo a aproximação de um novo oponente, muda a trajetória do ataque e tenta golpear o Yeon. Só que o Yeon é muito mais rápido. Ele desvia do golpe com maestria e já emenda um contra-ataque brutal. Sentindo o perigo, o mascarado joga o corpo para trás, esquiva do soco por milímetros e se afasta. O Yeon analisa o movimento do inimigo. No milésimo de segundo em que eu fui desferir o soco, ele conseguiu ler o movimento e recuar. Esse cara é bom de verdade e não dá nem para prever o que ele vai fazer em seguida. Mas, antes que o Yeon pudesse armar a próxima ofensiva, o mascarado aproveita a distância e foge no meio da escuridão, desaparecendo completamente. O Yeon bufa, guardando a postura. Droga, ele sumiu. Não vou conseguir alcançar. Ele se vira para a garota caída. Aí, você tá viva? Ela, orgulhosa mesmo na pior, rebate. Eu não pedi a sua ajuda. Era apanhar também? O resgate e as consequências. A cena muda para os dormitórios da academia. O lugar está uma tremenda confusão, com todo mundo correndo de um lado para o outro. O motivo, o Seung Yeon acabou de chegar carregando a garota ferida nos braços. Os membros do grupo dela entram em desespero. Meu Deus, jovem Lorde. O que aconteceu? Ela está bem? O Yeon não tem a calma e ordena. A gente conversa sobre isso depois. Primeiro, tragamos primeiros socorros e cuidem dela. Os alunos olham para ele preocupados. Lord Yeon, o senhor também foi ferido? Sabem? O Yeon responde, estou sim, comigo não deu nada. Ele se afasta um pouco e mentaliza. Nano, faz um escaneamento nela, por favor. A nanomachine processa o pedido, escaneando ferimentos. O corte foi causado por um confronto de espadas, mas não é fatal. Tem cerca de 4 centímetros de comprimento e 2 milímetros de profundidade. O sangramento deve parar em breve, mas ela vai precisar de pontos para fechar o corte corretamente. O Yeon respira mais aliviado. Beleza, então ela não corre risco de morrer. Nisso, um dos alunos grita. Lorde, ela tá sangrando muito. O Yeon olha mais de perto e percebe que, na pressa de ver se o agressor tinha deixado pistas, ele não tinha notado a gravidade da situação. A perna dela estava bem machucada e o corte na barriga não parava de sangrar. O Yeobong assume o controle da situação e grita para outro aluno. Vá correndo chamar o médico da academia. Agora, o garoto sai disparado. Mais tarde, o médico termina de enfaixar os ferimentos dela. O Yeobong aborda o doutor. Tenso, doutor, qual é o diagnóstico? Ela vai ficar bem? O médico suspira com uma expressão bem séria. Para ser bem sincero com vocês, a situação é delicada. O Yeobong gela. Como assim? O que ela tem? O médico dá a má notícia. O dano na perna foi grave. Ela vai precisar de repouso absoluto e, por um bom tempo, não vai conseguir andar direito, muito menos lutar. O plano oculto e a nova liderança. O capítulo já começa com todo mundo finalmente caindo na real de que o Mujeon vai ter que ficar de molho por um bom tempo e não vai conseguir andar tão cedo. Nisso, a galera já entra em desespero. E agora, o que vai ser do nosso grupo? Sem líder, a gente tá na roça e olha que a prova é amanhã. Enquanto eles batiam cabeça, o professor estava ali só de olho na movimentação. Do nada, em uma fração de segundo, ele parte para cima do Mujeon, dá um apagão nele e solta. Podem relaxar aí e descansar, eu vou levar esse cara para a enfermaria. A galera tenta protestar. Espera aí, professor, não leva ele não. Tem mais gente do nosso grupo que tá precisando de ajuda. O Yeonbot entra na conversa e diz, se for o caso, eu mesmo posso levar ele para a enfermaria. Mas o professor nega, não precisa, deixa que eu mesmo resolvo isso. Aí os alunos insistem, mas professor, espera. O estudante 4 pode até estar de boa, mas o Mujeon está todo quebrado, ele precisa de tratamento urgente. O professor, com aquele ar de quem já sabia de tudo, responde, eu já imaginava que vocês trariam ele, por isso mesmo eu vim até aqui. Nisso, um dos alunos desconfia. Espera, então o senhor fez isso de propósito? Quer dizer que o senhor já sabia. O aluno fica meio perdido, sem entender nada e questiona o motivo daquilo tudo. O professor então explica, não tem nenhum motivo especial. É só que o time de vocês está em completo pânico por causa do exame de amanhã. Para ser sincero, eu nunca achei que ele fosse acabar nesse estado. É só isso que eu tenho para dizer. Por enquanto, passa o estudante 18 para cá. E ó, vocês sabem muito bem que não era para estarem andando por aqui a essa hora, né? Então tratem de voltar correndo para os alojamentos. Antes de sair, o professor deixa um último conselho no ar. Só guardem uma coisa na cabeça. Não importa o tamanho do problema que aparecer, vocês têm que se adaptar e meter o pé para frente. Os alunos ficam meio confusos. Qual é o que ele quis dizer com isso? Enquanto isso, o Mujeon ia ter que ficar um tempo parado ali sem se mexer. Pensando bem no que o professor falou sobre se adaptar aos problemas, a galera começou a ligar os pontos. Será que os outros grupos também passaram por essa mesma situação bizarra? Talvez essa segunda fase do exame tivesse alguma intenção oculta. Um teste secreto por trás de tudo. Foi aí que o Yuan olhou para o chão e reparou em algo estranho. Tinha um monte de formigas ali embaixo se quebrando, brigando feio.
e o alvo delas era justamente o líder deles. Ou seja, o plano principal do exame de amanhã era fazer o grupo deles perder de qualquer jeito. Só agora que a ficha caiu de verdade. Era por isso que eles tinham sido separados e isolados logo cedo. O que o exame queria deles eram estratégias de verdade. Não importava o que acontecesse, eles tinham que dar um jeito de avançar, até porque, convenhamos, eles são do culto demoníaco e não iam arregalar para qualquer regrinha. Deixando as regras de lado, o foco era um só: vencer. Era isso que o professor estava tentando desenhar para eles. A estratégia de Yuan na madrugada. A cena muda e mostra o dormitório deles. O Cop já estava desesperado. E agora? O que a gente faz? Tem como a gente virar esse jogo? Desse jeito a gente vai tomar um fumo daqueles. Enquanto ele choramingava dizendo que iam perder, o Yuan chega chegando no recinto. A galera se assusta. Caraca, Yuan. O que você tá arrumando falando desse jeito? O Yuan, sem paciência para lamentações, já manda a real. Em vez de ficarem aí chorando as pitangas, a gente devia achar um novo líder, montar uma estratégia monstra, um plano foda e focar em como ganhar amanhã. É isso que a gente tem que fazer. Mas a galera ainda estava cética. Um novo líder e estratégia? Quem raios vai conseguir fazer uma parada dessas por aqui? Yuan rebate na hora. Ninguém aqui falou que só o Mujião serve para liderar a gente. Abram os olhos. O Yonhot está aqui. E eu também estou aqui para guiar vocês. Naquele momento, um silêncio pesado tomou conta do quarto e todo mundo começou a se olhar. Foi quando um dos estudantes levantou a mão e quebrou o gelo. Eu sou o estudante 38, o Yishan. Eu fecho com essa ideia. Acho que seria uma boa ele ser o nosso líder. Outro logo concordou. Eu também topo, por mim sem problemas. Aos poucos, o resto do grupo foi cedendo. Já que o Lord Mujião não está aqui e a gente precisa ganhar de qualquer jeito amanhã, a gente aceita. Todo mundo acabou concordando. A partir daquele momento, o Yuan era o novo líder oficial do grupo. Ele aceitou a responsabilidade e mandou. Beleza? Então, já que é assim, vou passar para vocês o plano que pensei para o exame de amanhã. O tempo passa e já são 4 da manhã. A cena mostra o dormitório do grupo 8 e dá para ver uma silhueta saindo de mansinho na miúda. Então o Yuan chama a Nanomachine. Nanomachine ativa o modo de visão noturna, que prontamente responde: ativado, mestre. Ele dá um salto sinistro para o alto e vai dar em um lugar estratégico para observar. Para falar a verdade, ele já tinha perdido as contas de quantas vezes tinha ido até o dormitório do grupo 7. Yuan pergunta: Nanomachine, tá todo mundo apagado? E a Nanomachine começa a escanear a área. Escaneando o local, todos os 20 membros do grupo 7 estão em sono profundo. Sabendo disso, ele entra de fininho no quarto e pede para escanear o cara mascarado. Porém, o sistema avisa que não encontrou nenhuma combinação de dados, o que significava que o mascarado não estava ali. Depois disso, o Yuan levanta a mão devagar e começa a atacar a galera ali mesmo enquanto dormiam. Então esse era o líder do grupo 7. Do nada, o cara regala os olhos, assustado. Quem é você? Mas antes que ele pudesse terminar a frase, o Yuan já manda 2 ataques certeiros seguidos nele. O Yuan até pensa que talvez tenha exagerado um pouco na dose. Em seguida, ele pega uma daquelas agulhas de acupuntura e faz pequenos ataques nos pés de todo mundo que estava ali. Ele pensa consigo mesmo: pronto, bloqueei os vasos sanguíneos e os tendões dos pés deles usando acupuntura. Agora eles vão passar uns bons dias sem conseguir andar direito. Eu sei muito bem que foi você que armou aquilo contra o nosso líder, então não vem se fazer de vítima não. E assim, ele partiu para o dormitório do próximo grupo. O líder do grupo 5 estava recebendo o tratamento, o que significava que o líder na verdade era uma garota. Sendo assim, o Yuan teve a certeza de que aquele homem mascarado com quem ele tinha topado antes definitivamente não era uma mulher. Então, o único que sobrava nessa história era o líder do grupo 6. Yuan entra em contato de novo. Nanomachine, escaneou por aqui? Sim, mestre. Todos os 16 membros do grupo 6 estão dormindo profundamente agora. Espera, 16 membros? Questiona Yuan. O grupo 6 deveria ter 20 pessoas. Se 3 garotas estavam em outro quarto, ainda ficava faltando uma pessoa que simplesmente não estava ali. Yuan pergunta: Nanomachine, tem alguém aqui que tem alguma semelhança com aquela pessoa mascarada de antes? Não foram encontradas semelhanças no banco de dados, mestre. Pensando bem, tudo bem o líder não estar ali, ele não precisava necessariamente atacar o líder direto se pudesse neutralizar o resto do grupo primeiro. O exame começa. Grupo 1 vs Grupo 3 de volta ao presente, o mestre de cerimônias, Marcial Goon, faz o seu pronunciamento. Finalmente o líder do grupo 8 deu as caras. Pelo visto, alguém acabou atacando aquele jovem mestre no modo furtivo. Mas agora vocês já devem estar ligados em como as coisas funcionam por aqui e qual é a real intenção desse exame. Todo mundo já tinha pegado seus respectivos sorteios da caixa para a batalha no estilo do culto demoníaco. On continua. Então, que comecem as lutas. Quero ver todo mundo jogando limpo e de forma justa nessa arena. Estou ansioso por combates épicos. Jogando limpo logo naquele tipo de exame.
Enquanto a galera descia para a arena, o Yuan ficou observando um dos adversários com uma sensação estranha. O rosto dele não era estranho. Yuan comanda. Nanomachine, escaneia aquele cara para mim. Escaneando características físicas. Mestre, este alvo tem 100% de compatibilidade com o homem mascarado daquela noite. Yuan solta um sorriso de canto de rosto, ora. Finalmente eu te encontrei. A primeira rodada da segunda fase do exame ia começar e o primeiro embate era grupo 1 contra o grupo 3. O mestre On grita para a arena inteira ouvir. E começa o combate, e na mesma hora, os dois lados partem para cima com tudo. O líder do grupo 1 era o Muyon Xiong, da facção das sombras. Ele já sai ditando as ordens para o seu time. Todo mundo rápido, andem, assumam a terceira formação. Essa terceira formação era uma tática diagonal que funcionava muito melhor do que a formação padrão deles para aquele momento. Os dois grupos colidem no meio da arena em um choque brutal, com os dois lados medindo forças e tentando não ceder nem um centímetro de terreno. Muyon Xiong grita, empurrem eles de volta. Para frente, avancem, mas enquanto ele gritava, vários de seus aliados começaram a ser derrubados, esfaqueados e espancados pelos adversários. Vendo a brecha, o líder do grupo inimigo provoca. Fiquem juntos, a gente precisa ir com tudo para F. Antes que ele pudesse terminar de falar, uma espada surge do nada e crava direto no ombro dele, fazendo o cara cair de joelhos no chão, totalmente devotado. Muyon Xiong chega perto e decreta. Você já era. Aceitar a derrota de uma vez vai ser bem melhor para você. O cara, cuspindo sangue ofegante, se rende. Eu entendi, eu perdi. Aquele grupo rival não era fraco, mas contra a estratégia do Grupo 1. Eles não tiveram a menor chance. Ou então anuncia o resultado. Parabéns, Grupo 1. Vocês são os vencedores desta rodada. Logo em seguida, veio a segunda luta, e o Grupo 4 levou a melhor e garantiu a vitória. O discurso de Yuan e o combate contra o Grupo 5. Agora era a vez do próximo grupo, que era ninguém menos que o grupo do Yuan. Ao verem os adversários, a galera do time do Yuan já começou a tremer na base, morta de medo, vendo que o pessoal estava desestabilizado. Yuan sabia que daquele jeito eles iam ser jantados na arena. Ele toma a palavra. Eu sei que tá todo mundo tenso aqui. Sei que a troca repentina de líder assustou vocês e que eu também estou meio pilhado. Mas só ficar com medo não vai resolver a nossa vida. Se a gente não ganhar essa parada aqui e agora, todo mundo vai ser expulso da academia de uma vez por todas, e eu sei que ninguém quer isso. A gente tem que mirar alto, alcançar o topo. Eu estou puto da vida, a gente devia estar aqui para ganhar fácil, mas tem um desgraçado no nosso próprio grupo que tentou passar a perna na gente pelas costas para fazer a gente perder. Por isso, a gente não pode abaixar a cabeça para essa tática barata deles de jeito nenhum. A gente tem que ir para cima e mostrar quem manda. Não importa o que aconteça, a gente vai vencer e vai esfregar essa vitória na cara de todo mundo para servir de lição. E aí, a gente vai ganhar ou não vai? O discurso foi tão pesado que o grupo inteiro soltou um grito de guerra monstruoso ecoando pela arena. Até os outros mestres ficaram impressionados de ver como Yuan tinha uma presença de liderança tão foda para carregar o grupo daquele jeito. O bicho ia pegar de verdade. O mestre de cerimônias dá o sinal. Que comece o próximo combate do culto demoníaco. O grupo 8 do Yuan ia enfrentar o grupo 5, liderado pela Won Hyun-xiong, da facção dos músicos. Ela já entra na arena destilando veneno. Eu estava louca para enfrentar o grupo 8 quando Mujeon ainda era o líder só para ter o prazer de esmagar ele. Mas você, garoto, você não passa de um Zé Ninguém querendo pagar de líder de seita. Você não tem o menor direito de estar nesse posto. Vou acabar com a sua vidinha medíocre aqui e agora. Hoje é o seu último dia. Avancem. Yuan nem pisca e já aciona o seu sistema. Nanomachine ativa a realidade aumentada. Ativado, mestre, responde o sistema. Monitore todas as formações e use o que for necessário. Todo mundo firme, aguentem a pressão. Ordena Yuan para o grupo. Won Hyun grita para o seu time. Formação 2. A Nanomachine analisa na hora. Mestre, o oponente está usando uma formação em formato de flecha. A melhor resposta é a formação de escama. Em um piscar de olhos, o grupo do Yuan muda de posição perfeitamente para a formação de escama. Won Hyun percebe a movimentação. Como eu imaginei, eles vêm para o bate de frente. Mudem para a formação 6 agora. O time dela muda rapidamente para a formação 6 de escama. Mas Yuan dá um sorriso mental. Aquela tática dela era ridícula. Uma formação de escama com um líder fraco na linha de frente não serve para absolutamente nada. Yuan provoca. Você acha mesmo que vai conseguir aguentar o tranco contra mim? Won Hyun fica possessa. O que você disse, seu moleque? Um lixo como você achando que pode bater de frente comigo? Ela parte para cima dele desferindo um golpe massivo com tudo o que tinha. O impacto é violento, mas para o espanto dela, o Yuan segura o ataque sem nem sair do lugar. Ela entra em choque completo. Não. Como assim? Como ele conseguiu segurar isso? Eu usei toda a minha força interna nesse golpe. Até o mestre Yuan, que assistia de camarote, ficou de queixo caído com a defesa do Yuan. Yuan pensa, se for avaliar pela força interna, a Won Hyun pode até ser forte, mas a minha força externa está pau a pau com o nível do próprio Sir Seal. Eu tenho total vantagem aqui, isso sim é divertido. Sentindo a pressão,
Won-Hyeon percebe que está sendo empurrada para trás e não entende que tipo de truque o Yuan está usando. Sem saída, ela dá um salto para trás para se afastar. Queen, formação 1, agora. O time dela tenta se reorganizar, mas Yuan é mais rápido e grita: mudem para a formação 3, rápido. Won-Hyeon solta uma risada sarcástica ao ver a movimentação. Formação 3, o grupo 1 já usou isso e todo mundo viu como funciona. A sua derrota está decretada, garoto. Você não vai durar nada aqui, você não faz a menor ideia de como liderar. Ela comanda o seu grupo novamente. Formação 6, se ele quer vir com essa tática diagonal, a gente vai usar a formação de escama para destruir e isolar ele de uma vez por todas. Quando ele estiver sozinho, a gente acaba com a raça dele, mas nesse exato momento, o Yuan solta uma risada confiante. Os membros do grupo dele começam a se dividir e a se mover para os dois lados da arena. Won-Hyeon fica sem entender nada. O que esses caras estão arrumando? O que significa isso? Quando ela se dá conta, o time do Yuan já tinha assumido a formação de garça, cercando o grupo 5 por todos os lados. Won-Hyeon grita desesperada: protejam as laterais. Eles podem atacar de qualquer canto. Foi aí que o Yuan deu a ordem final. Formação 2, a galera da arena ficou confusa. Formação 2, uma formação de flecha nessa situação? Uma tática de flecha ali significava que o ataque poderia vir de qualquer direção. Won-Hyeon tenta adivinhar a direção. De onde vem um ataque? Pelas laterais? Não, deve vir por trás. O time dela estava em completo parafuso, sem saber para onde olhar. Ela não conseguia decifrar a estratégia do Yuan e, antes que pudesse fazer qualquer coisa, o pior aconteceu. O grupo 8 fechou o cerco perfeitamente usando uma formação circular, prendendo o grupo 5 como ratos em uma gaiola. Toda aquela falação de nomes de formação antes era só um blefe, um truque do Yuan para enganar a mente deles. O truque revelado e a vitória do grupo 8. Corta para um rápido flashback onde o Yuan explicava a estratégia para o seu grupo antes da prova. Todo mundo aqui conhece os nomes das formações padrões. Se a gente gritar o nome da formação alto na arena, o grupo inimigo vai saber exatamente o que a gente vai fazer e vai se preparar para contra-atacar. Então, a gente vai usar isso a nosso favor. Toda vez que eu for dar uma ordem real, eu vou usar a palavra mudar antes. Quando eu disser mudar para a formação X, ignorem o número e façam a formação que combinamos antes em segredo. Esse é o nosso verdadeiro plano. De volta à arena, Won-Hyeon estava inconformada, se sentindo humilhada por ter sido feita de trouxa por quem ela considerava inferior. Esses malditos eles me usaram para brincar de estratégia? Ela tenta fazer o seu grupo avançar, mas a moral do time dela já tinha ido para o espaço. Os soldados começaram a perder a postura, deixando até os escudos caírem no chão de tanto nervosismo. Won-Hyeon esbraveja: o que vocês estão fazendo? Segurem a porra dos escudos, mas não adiantava, o pânico tinha tomado conta, e ela conseguia ouvir a plateia inteira rindo do fracasso dela. Olhando para o Yuan com puro ódio, ela surta de vez: estão todos rindo de mim, todos vocês. E a culpa é sua. Yuan, como você ousa? Completamente descontrolada, ela joga o seu próprio escudo de lado e parte para cima do Yuan em um ataque suicida com a sua espada. O Yuan também descarta o seu escudo e vai para o mano a mano em um choque direto de lâminas. O Yuan desferiu uma sequência de golpes tão violenta que começou a retalhar as roupas e a pele dela, abrindo cortes nos braços e pernas. Em um último movimento brutal, ele executa uma técnica perfeita e finaliza o combate. O golpe foi tão impactante que deixou todo mundo na arena, inclusive os mestres e a própria Won-Hyeon, em estado de choque estático. A ficha dela só caiu quando ela sentiu o sangue jorrando e olhou para o próprio braço no chão. Ah, o meu braço dei eu. Ela soltou um grito de dor desesperado que ecoou por toda a arena enquanto os curandeiros corriam para tentar estancar a hemorragia. Yuan ficou ali olhando para sua espada e pensou: pois é, essa é a lâmina real. A técnica de espada da Won-Hyeon é boa, mas eu não consegui parar ela completamente e a minha própria execução ainda não está 100% perfeita. No fim das contas, espadas de treino têm as suas limitações. O mestre On vai até o centro e dita o veredito: o grupo 8 é o vencedor, vocês todos estão classificados para a próxima fase do exame. A galera do grupo do Yuan explodiu em comemoração, sem acreditar que tinham passado. Nas arquibancadas, os mestres comentavam impressionados: eu não consigo acreditar no que vi. Aquele garoto executou o 7º nível da técnica das borboletas dançantes com uma precisão absurda. Ele pode até ter menos força interna, mas a execução da forma foi impecável. Caraca, e aquele mestre bêbado ensinou ele tão bem assim? Comentou outro: que nada, aquele mestre não é tão bom professor assim não. O talento ali é todo do Yuan. O que esse moleque evoluiu nesses últimos 21 dias é algo fora do normal. E olha que dissipar o braço da Won-Hyeon daquele jeito não é para qualquer um. Esse garoto é um verdadeiro prodígio. Lá de cima, outro mestre pensava:
Talvez eu devesse ter trazido ele para minha facção antes do Sir Seal botar as mãos nele. Mas agora já era. Águas passadas. Enquanto o Yuan saía da arena, a galera cochichava. Ei, você viu aquilo? Aquele ali não é o Yuan? Ele derrotou a jovem mestra da facção dos músicos sozinho, e sem precisar usar quase nada de força interna. O cara é um monstro de verdade, o confronto final contra o grupo 6. Naquele mesmo momento, o mestre de cerimônia chama os próximos. Que o próximo grupo venha para o centro da arena. O grupo adversário começou a entrar na arena, mas dava para ver que a galera estava andando toda torta, mancando feio. O líder deles pensava, furioso, eu achei que estava 100% bem, mas depois daquele ataque furtivo que sofri na calada da noite, as minhas costelas estão trincadas e doendo muito. Que merda você fez comigo? Garoto, e não é só isso. Seu maldito, eu sei muito bem que foi você que invadiu o nosso dormitório e deixou meu time inteiro nesse estado deplorável sem conseguir andar direito. Yuan, seu desgraçado, eu vou acabar com você. Eu sei que você fez isso de propósito. Ao longe, o Yuan só deu um sorrisinho sarcástico de canto, deixando o cara ainda mais possesso de raiva. O pessoal do time do Yuan começou a reparar no estado dos oponentes. Olha ali, o grupo 6 está todo lascado, todo mundo mancando. Eles mal conseguem se firmar para atacar, a vitória já é nossa, com certeza. Yuan toma a liderança e grita. Galera, mudem para a formação 6. Vamos para cima, e o grupo 8 partiu para o ataque direto, no bate de frente. O líder do grupo 6, vendo a desvantagem física do seu time, pensou, malditos, o que vocês pensam que estão fazendo? Meu time pode até estar quebrado, mas eu ainda estou de pé. Venham com tudo. Ele dá a ordem para o seu grupo, mudar para a formação de flecha. E o grupo 6 assume a formação de flecha para o combate. Vendo aquilo, os aliados do Yuan comentam. Esses idiotas mal conseguem ficar de pé e vão tentar usar uma formação de flecha em um momento desses. Nisso, o líder do grupo 6 se joga para frente com tudo, usando a sua espada para desferir um golpe maciço contra o escudo do líder do time do Yuan. Ele tentou usar toda a sua força para quebrar a defesa adversária, mas antes que o escudo pudesse ceder, o líder do grupo 6 foi mais rápido e astuto. Em um movimento limpo e implacável, ele contornou a guarda e enfiou a sua espada direto no peito do adversário, cravando a lâmina com tudo. E é com essa cena brutal que o capítulo chega ao fim.